A mensagem de hoje, ela tem por título Manso e Humilde, que é um dos versículos muito famosos, lá que está em Mateus 11. E eu já peço para você ir adiantando, abrindo a sua Bíblia em Mateus 11. Nós vamos ler os versículos de 28 a 30. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia, olhasse para mim, respirasse. Nós vamos ouvir sobre verdades muito fundamentais de Jesus Cristo. Mas é possível que em algum momento da sua caminhada de vida, você tenha se esquecido disso. Então eu gostaria que você respirasse, pensasse nessas palavras e fosse a Deus em oração comigo, para que Ele preparasse o nosso coração para receber a palavra dEle. Pode ser? Então, pense em Cristo como manso e humilde, pegue aquilo que você conhece e sabe dEle e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós olhamos para Ti como o nosso Deus, o dono das nossas vidas, e pedimos a Ti que nos corrija no entendimento, atraia o nosso coração, aumente o nosso amor pelo Senhor, nos ajude a ver a beleza do Deus Filho, Jesus Cristo, como manso e humilde de coração, como aquele que é gentil e cuidadoso com pecadores, conosco, ao longo da nossa vida. Tira a crosta do pecado que está no nosso coração, tire a cegueira dos nossos olhos, a dureza que existe, a resistência que existe em nós, de achar que o Senhor é bom, mas às vezes nem tão bom assim, manso, mas nem tão manso assim. Nos ajude, ó Deus, a admirar a beleza do Senhor conforme o Senhor se revela na Tua palavra. Prepare o nosso coração, desperte as nossas mentes, nos constranja com o Teu amor. Manifeste a nós, ó Deus, as verdades da Tua palavra de maneira profunda. E nós pedimos, ó Espírito Santo que está em nós, que está no Teu povo, que o Senhor nos atraia para ver Cristo como exaltado, como Rei, como aquele que venceu, mas sabendo que o coração dele de fato é manso e humilde, disponível para nós. Obrigado por ser o nosso Salvador, o nosso dono e aquele que não nos rejeita. Assim nós oramos, ó Deus Trino, juntos, descansando na Tua graça, no Teu perdão e renovando a nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. O resumo da mensagem de hoje é: Jesus apresenta o cerne do seu coração a todos nós. Ele é aquele que oferece cuidado e ajuda a todos aqueles que sofrem e se voltam para Ele em busca de perdão. Ele oferece cuidado e ajuda a todos aqueles que sofrem e se voltam para Ele em busca de perdão. Então tem o texto aí de Mateus 11, 28 a 30, mas eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Por quê? Porque às vezes a sua versão não é a versão que eu estou usando. Então é importante que você tenha contato com a sua Bíblia, seu aplicativo, a versão física, e anote, marque, leia mais depois. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando aqui para um grupo de pessoas em um contexto bastante específico, que está no capítulo 11 de Mateus. E eu gostaria que você seguisse aí, lá para o versículo 1 do capítulo 11 de Mateus, e visse que no versículo 1, Mateus escreve assim: quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles.
Então existem algumas cidades, que ele vai citar aí ao longo do texto, que ele foi com os discípulos para pregar e ensinar. E a gente tem um destaque que a postura daquelas cidades não foi receptiva a Jesus. Pelo contrário. E o capítulo começa dando um prenúncio de que o próprio João Batista, primo de Jesus, enviado por Deus, ao não ver Jesus fazendo aquilo que ele esperava que tivesse acontecendo, duvida no seu coração. E aí ele manda perguntar para Jesus, ele está lá preso, nós sabemos que logo ele vai ser morto, vai ser decapitado por fidelidade à palavra e a Deus, e ele pede para os seus discípulos irem perguntar para Jesus, será que você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Perceba, João Batista não tinha dúvida em muitos momentos, mas assim como todos nós, é possível que quando a corda aperta um pouco no pescoço, a gente duvide. Será que o Deus em quem eu confio, o Deus que eu conheço e confio, de fato é confiável? Porque eu não estou vendo ele fazer o que eu espero. João Batista esperava que nessa altura Jesus já estivesse pondo fogo no mundo. Possivelmente pelo temperamento de João, que teve um ministério bastante incisivo, Jesus viria e implementaria o reino de uma maneira mais intensa, mais direta. E isso não aconteceu. João sabia que logo morreria, possivelmente, e ele duvidou. Uma ponta de incredulidade aí. Agora nós temos também, lá no versículo 16, que Jesus está respondendo a um grupo de pessoas que ele foi pregar e que ele foi ensinar, como nós vimos no versículo 1. E ele faz um comentário dizendo, mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos. Ora, o que Jesus quer dizer? Na continuação desse versículo, ele fala, esses meninos estão sentados nas praças gritando aos companheiros, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. E Jesus vem falar do versículo 18 e 19 ali, que João Batista era um pouco diferente e eles rejeitaram. Jesus, não sendo como João Batista, foi rejeitado também. O ponto é, aquele povo não queria Deus, não importa o jeitão de quem viesse. Não importa se fosse mais radical, mais paciente, alto, baixo, o povo não queria aceitar o ensino de Jesus. O povo não queria a palavra de Deus. E Jesus, ele não fica indiferente ao povo em relação a isso. Ele dá uma palavra dura para essas pessoas, que está lá no versículo 20. Ele recebe toda essa rejeição, o pessoal estava rejeitando Jesus, e aí ele os repreende de volta. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. A incredulidade não é insignificante para Jesus. Ele confronta essa postura de incredulidade. A incredulidade é desprezo a Deus, é desprezo para com Deus. E ele cita 3 cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E essas 3 cidades, como diz lá no versículo 21 do capítulo 11, elas são extremamente culpadas, por quê? Porque Jesus disse que se ele tivesse feito esses mesmos milagres que ele fez lá, Tiro e Sidom, que são nações pagãs, nações que estão longe de ser exemplo para o povo de Deus, teriam se arrependido. E dentro do próprio povo de Deus, aqueles que diziam esperar o Messias, rejeitaram. Isso é uma palavra bem dura, que Jesus está falando sobre a incredulidade e a rejeição daquele povo em relação a ele. Mas aí nós temos os versículos 25 até o 27, que Jesus faz uma exclamação de louvor a Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia.
No versículo 25 ele exclama, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus louvando a Deus, porque Deus escolheu se revelar àquelas pessoas que são insignificantes, socialmente irrelevantes, moralmente desprezíveis, e Ele escolhe se revelar a ela. Como Jesus se revela a essas pessoas? Ele se revela no Evangelho. E qual o resultado que a pregação do Evangelho tem nos líderes religiosos? Endurecimento, desprezo para com Jesus. Mas a pregação do Evangelho tem um resultado diferente para os pequeninos, para aqueles que se viam incapazes, fracos. Eles se arrependem e eles creem em Jesus. Dois contrastes bem claros. Dentro desses pequeninos, a gente pode lembrar dos próprios discípulos, pescadores, cobradores de imposto, povo que era rejeitado socialmente. Gente que não tinha uma classe social elevadíssima. Eles não eram aqueles que todo mundo levantava quando eles passavam. Mas Jesus se volta para eles com graça. E o que eu estou querendo dizer? Que Jesus aqui, ele faz um contraste entre dois tipos de pessoas, dois tipos de corações que existem. Um é o do soberbo, é o do fariseu, é o do religioso que acha que já tem tudo o que precisa para agradar a Deus, que acha que já tem o necessário, ele já tem crédito com Deus, porque ele fez isso ou aquilo, nasceu na família A ou B. Ele acha que porque ele faz coisas religiosas, ele tem crédito com Deus, logo ele não precisa se arrepender. E a palavra de Jesus era de arrependimento, se ele não precisa se arrepender, logo ele não tem um problema tão sério assim com Deus. Por outro lado, o humilde, o insignificante, aquele que sabe que não presta, ele recebe de Jesus essa palavra de arrependimento, já com o coração moído diante de Deus, sabendo que ele não presta, sabendo que ele não tem nada a oferecer. E ele recebe isso com fé, confiando na bondade e na misericórdia de Jesus. Não no seu esforço, não no seu mérito, não na sua capacidade. Ele sabe que não há nada que pode fazer para agradá-lo. E existem esses dois tipos de pessoa. Ambos são pecadores. Só que uns reconhecem que são, se arrependem e se voltam para Cristo. E outros não reconhecem que são, não se arrependem e rejeitam Cristo. E nesse contexto que Jesus faz esse chamado. Perceba, o que Jesus está falando é muito bonito. Venham a mim, e a gente usa às vezes isso fora de contexto e tal. Mas ele acabou de ser rejeitado por um monte de gente. E aí ele faz essa colocação. É um contexto de rejeição a ele e a mensagem dele. Isso amplia a profundidade do que ele quer dizer. Ele oferece a si mesmo mais uma vez, com graça, com bondade, para um povo que acabou de rejeitar ele. De novo. E nós temos no versículo 28, ele falando, venham a mim todos vocês. Quando a gente pensa em todos vocês aqui, é importante que a gente saiba que Jesus estava na maior parte do tempo cercado de muita gente, gente de todo tipo. De curiosos, de gente que estava passando, de gente que seguia ele sempre, dos discípulos. Mas a natureza desse convite mostra um Jesus aberto a todos que o ouviam. Seja aquele que está passando, seja aquele que foi atrás dele desesperado. Jesus chama para si a atenção das pessoas, porque ele tem algo a oferecer. Ele tinha aquele tempo e ele tem hoje para mim e para você aqui hoje. E o hoje dele é todo dia que você ouvir a palavra dele e estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, Jesus te chama a vir a ele hoje.
E ele continua dizendo, no versículo 28, qualificando essas pessoas que ele está chamando de maneira especial. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E ele promete um alívio. Aqueles que estão se sentindo pressionados pelo pecado, fracassados por suas falhas, abatidos, deprimidos por sua fraqueza moral diante de Deus. Pessoas que estão com o coração pesado, que a esperança está minguando, que quando olha para dentro, olha para a sua própria vida, fala: Deus, eu não tenho para onde correr, eu não tenho recurso para me ajudar, eu sou responsável por muito da bagunça que está aqui, e eu não sei o que fazer com isso. Perceba que esse convite não é para a pessoa que está fisicamente cansada e simplesmente diz assim: eu preciso de uma força de Jesus. Aí você está trabalhando lá durante o dia, está cansadão, aí você fala assim: Jesus, o Senhor prometeu que ia me aliviar. Aí a sua energia, a sua estamina sobe, sua animação sobe, como se fosse uma dose de cafeína no sangue. Não é isso que ele está falando. Os cansados e sobrecarregados são aqueles que estavam sendo esmagados por um monte de cobranças morais daqueles líderes religiosos. Eles se sentiam parte do povo de Deus e totalmente distantes de Deus, porque o padrão que eles aprenderam religioso era inalcançável para eles. Então eu creio que é um Deus, eu gostaria de me relacionar com esse Deus, mas os líderes religiosos dizem que tem que ser assim, e assim eu não dou conta. E aí as pessoas estavam pressionadas pelos seus próprios pecados. E a proposta de Jesus de alívio pode ser lida em Mateus 12, versículo 20 a 21. Ele vai continuar tratando algumas questões sobre lei. Logo no início do capítulo 12 ele vai falar sobre o sábado. Mas olha que bela a fala de Jesus sobre o seu próprio chamado, sobre a sua postura e qualificações. E isso está lá em Isaías, gente. Uma profecia feita aqui há 400 e poucos anos antes de Cristo. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo ou a justiça. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Perceba, Jesus está falando com um povo que se sente pressionado, esmagado pelos seus pecados, se sente sem opção, sem condição de chegar a Deus. Eles se sentem insuficientes, e de fato eles são. E quando a gente se sente insuficiente como eles estão, a tendência é que a gente corra para algum lugar. E o convite de Jesus é: venham a mim. Não vá à religião, não vá à academia, não vá às redes sociais, não vá às drogas, não troque de relacionamento, não vai resolver. Esse esmagamento na alma que o pecado causa, só Jesus pode aliviar. E perceba que ele pega uma profecia que fala de uma maneira tão cuidadosa. Eu e você somos essa cana quebrada. Usando um exemplo talvez de um cano quebrado, que faz mais noção aqui para nós entendermos. Pensa num cano quebrado. Cano quebrado serve para quê? Para trocar, para jogar fora. Mas o próprio Jesus fala: eu não vou jogar vocês fora, se vocês são como canos quebrados. Ou o pavio que fumega, né? Está quase apagando, já era. A gente tem no nosso tempo burnout, né? Que é uma analogia para falar isso. Queimou, já era, é o pavio que fumega. Jesus fala: não, eu não vou apagar. As pessoas podem colocar a esperança em mim. Eu vou sustentar aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E como ele faz isso? Qual é a proposta dele? Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim. E perceba que é jugo, não é julgo de julgar com um L depois. É jugo. O jugo é exatamente isso aqui, ó. É um objeto de madeira que é feito para emparelhar dois bois.
E geralmente alguém vem atrás direcionando para arar a terra ou para puxar uma grande carga, né? Servindo como uma tração animal para que os homens não tenham que carregá-la. Esse jugo, ele é interessante por quê? Porque ele alinha dois animais, ele alinha forças que desreguladas talvez não pudessem fazer tão bem sem o jugo. Jesus apresenta aqui nesse princípio um contraste marcante a respeito do que ele oferecia como a verdade de Deus revelada nos evangelhos para nós hoje, escritos, para eles pregado, vivido naquele tempo, encarnado em Cristo, comparado com o que os mestres da lei tinham para oferecer. Aquelas pessoas estavam cansadas. As exigências eram gigantescas. Aproximadamente 600 leis naquele tempo tinham sido criadas, leis práticas, para complementar a palavra de Deus, para ajudar a cumprir a palavra de Deus. Além de tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, mais 600 regrinhas. E William Hendrickson, ele diz sobre essa situação: em virtude de sua interpretação, alteração e acréscimo da santa lei de Deus, o jugo que os mestres de Israel punham sobre os ombros do povo consistia num legalismo totalmente sem fundamento. Era o sistema de ensino que realçava a salvação por meio de estrita obediência a um enorme volume de regras e regulamentos. Culturalmente, o termo jugo já era usado como uma obediência religiosa. Só que o jugo dos líderes religiosos era incarregável, era insustentável e insuportável. E Jesus vem e fala: não, o meu jugo é diferente. Esse jugo não dá paz, não dá força, não muda vocês por dentro e não aproxima vocês de Deus. O que os mestres religiosos ofereciam, e não é diferente do que vários mestres religiosos oferecem hoje, a parte do evangelho, de toda a linha, inclusive alguns que se dizem evangélicos, é um fardo pesado de obediência, é uma obediência externa, desconectada de uma transformação do coração. A obediência externa não tem o poder e o recurso para agradar a Deus. Simplesmente faça, não resolve o nosso problema. Obediência sem a obra da graça no coração, ela é inútil e prejudicial, porque torna o pecador endurecido. Porque o pecador vai falar: mas eu obedeço, eu estou obedecendo, logo, tudo aquilo que ele promete tem que ser dado a mim. Ele promete que vai dar, eu estou obedecendo. E se desconecta todo um relacionamento que precisa existir com Jesus. Porque percebe que ele fala sobre o jugo, depois que ele falou do venha a mim. O contexto para uma obediência é o relacionamento com Ele, é vir a Ele, é estar com Ele, recebendo vida dEle, instrução, propósito, sentido. Em termos práticos, esse jugo é estar alinhado com Ele. As expectativas, os valores de vida coerentes com o do reino de Deus, uma transformação constante e interior, que é realizada pela presença dEle na pessoa do Espírito Santo. O Espírito também é chamado o Espírito de Cristo. E esse relacionamento e transformação é vital antes de qualquer forma de obediência, simplesmente. Deus, Ele quer o coração, Ele não quer tarefas religiosas só.
Mas isso implicaria que a partir do momento que há um relacionamento, logo é necessário uma vida de obediência, sim. Não é porque tem que ter relacionamento e obediência sem relacionamento não agrada a Deus, que agora que recebemos a graça, é festa, não tem nenhum parâmetro, a lei de Deus a gente joga pela janela e vamos viver do jeito que a gente quer que vai dar tudo certo. Não. O jugo é esse instrumento de trabalho. E perceba que Jesus afirma que tem um jugo que é dele. Não é Jesus apontando de longe e falando, ó, pega aquele jugo ali, que não se aplica a mim, e eu não vou levantar um dedo para fazer, porque eu sou Deus encarnado. Não, Jesus fala, tome sobre você o meu jugo, está aqui. Se coloque ao meu lado e vem comigo. Eu estou obedecendo ao Pai, e você vem do meu lado. Eu não estou pedindo para você carregar algo que eu não estou carregando. O jugo é dele. Ninguém é chamado para o trabalho de Cristo sem que o próprio Jesus Cristo não esteja envolvido ativamente antes. Quando a gente fala da obra de Cristo, a gente está falando de um Cristo que faz a obra e que nos convida a entrar no trabalho que Ele já está fazendo. Ele já tem feito, Ele já tem vivido, Ele nos chama, Ele te chama aqui hoje. Se você já ouviu o Evangelho há 40 anos ou se você nunca ouviu, Ele te chama para trabalhar e servir com os valores, convicções e sentimentos que Ele tem e que Ele te ensina a ter também. E tudo isso, graciosamente oferecido, dado, num contexto de rejeição e perseguição, assim como foi com ele. Parece uma loucura, Jesus sendo perseguido e rejeitado e oferecendo graça, e aí ele nos chama, e o que ele oferece para nós? Ele oferece para nós aquilo que ele tem. Graça, transformação, mas luta contra o pecado, no nosso caso, e rejeição também. É agridoce. Carrega essas duas realidades. É incrível, é maravilhoso, te transforma, mas você vai ter que lutar contra o pecado e você vai ter que lidar com rejeição também. E aí, talvez a parte mais incrível e surpreendente desse trecho é Jesus afirmando, eu sou manso e humilde de coração, no versículo 29. E esse livro me estimulou, me encorajou a falar sobre isso. Então eu estou recomendando esse livro. Se você puder e quiser, leia. Ele é o título da mensagem, Manso e Humilde. O coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Tem alguém aqui que peca e sofre? Esse livro é para você. Esse livro definitivamente é para mim. Essa frase de Jesus é singular. De 4 evangelhos que nós temos, 89 capítulos, nós encontramos muitas informações sobre o nascimento virginal, sobre os ensinos de Cristo, sobre as curas, os milagres, sobre a morte e ressurreição. Muito foi escrito sobre tudo isso. Mas quão pouco foi escrito sobre o coração de Cristo? Quantos livros você já leu e já ouviu falar sobre o coração de Cristo? Sobre aquilo que Ele é no seu cerne, no seu íntimo. Muita coisa é dita sobre a obra de Cristo, aquilo que Ele faz. Mas é importante pensar em quem é esse Cristo e a identidade dEle. Jesus destaca sobre si mesmo que Ele é manso e humilde, de coração. Esse de coração faz toda a diferença. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas Ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida de coração. Eu sou a água da vida de coração. Mas aqui Ele coloca, e Mateus escreve, de coração. Ele está querendo dar uma ênfase, potencializar a compreensão sobre isso.
Perceba que mesmo sendo, ele não se apresenta como poderoso e grandioso de coração. Ele não se apresenta como alegre e mole. Ele não se apresenta como disciplinado, resiliente. E nem como generoso e empático. Mas manso e humilde, sendo o cerne de quem ele é. Como sua postura natural, sua postura básica. Um Deus encarnado que dá um nó na nossa cabeça, que é manso e humilde de coração. E para a gente entender direito o que está sendo dito, a gente precisa entender que coração não são emoções apenas. Por mais que no nosso tempo é isso que significa, coração aqui na Bíblia não são emoções, mas é aquela força motivadora que está lá dentro de nós, que nos faz querer viver e correr atrás daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós amamos. O coração é o que nos define, nos direciona, é o centro de comando de quem nós somos. O coração motiva tudo o que fazemos e somos. Tudo que eu e você fazemos e somos não parte do vácuo, não parte de lugar nenhum, parte do nosso interior, parte do nosso coração. Manso e humilde. Cristão que está aqui, você sente o impacto dessas palavras? Jesus está falando que é manso e humilde. Esse é o seu Salvador. Esse é o dono da igreja. O coração dele é aberto e acessível para todo filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Então o coração dele é aberto e acessível para você. E ele não coloca restrições. Eu sou manso e humilde de coração às segundas e quintas, das 2 às 4, como às vezes os médicos que nos atendem têm esse período. Não, é irrestrito. É na madrugada que você está com dificuldade de dormir por ansiedade e é na viagem que você perdeu. É na hora que alguém corta a sua frente e na hora que você de fato sofre o acidente. Ele está acessível para você e para mim. É possível que você aqui hoje tenha achado que Jesus está só te tolerando? Seja sincero consigo mesmo. Será que lá no fundo do seu coração você pensa assim, não, tá, tudo bem, ele é assim, mas com relação a mim, ele está só me tolerando? E no livro tem esse exemplo que eu achei muito claro para nós. Como uma criança enojada toca numa lesma. Será que você acha que Jesus se relaciona com você desse jeito? Ele até toca, mas com nojo. Eu vou ter que lidar com o Mário. Tampa o nariz para chegar perto. Será que é esse o Jesus que você tem crido? Pense bem. Pense bem. É possível que a nossa visão de Jesus tenha sido distorcida por causa dos nossos próprios pecados e de influências externas. Ou você pensa que Jesus até te ama, mas ele não aguenta olhar para sua cara. Será que é assim que tem sido o nosso relacionamento, a nossa percepção sobre ele? E eu quero dizer aqui com clareza, com base nisso que nós lemos, Jesus não é irritadinho, reclamão, revoltado, ele não é fofoqueiro sobre os nossos pecados. Nós somos isso, ele não é. Nós somos isso para nossa vergonha. Ele é o Salvador generoso, gentil e gracioso. Ele é a pessoa mais compreensiva que existe. Ele é clemente, ele é terno, ele é bondoso. Manso, esse termo aparece lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aparece lá em 1 Pedro 3,4, quando Pedro, inspirado pelo Espírito, está falando com as esposas. Ele fala sobre as esposas, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso
e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele é e ele valoriza isso. E quando a gente pensa em humilde aqui, a gente precisa pensar, eu e você temos todos os motivos para sermos humildes. Nós somos insuficientes, ignorantes, impacientes. Nós não sabemos mais do que sabemos. Nós pecamos uns contra os outros. E nós estamos falando que somos feitos do mesmo tipo de gente. Jesus não. Ele não precisava, mas ele é humilde. Ele não se exalta. Ele não se apoia no seu próprio status. Porque senão ele podia ter destruído todo mundo que rejeitou ele, lá de Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Ele não faz isso. Ele se revela manso e humilde. Ele não precisa ficar se autoafirmando, como eu e você fazemos muitas vezes. Ele é acessível para todos os tipos de pessoa. Lá em Filipenses 2, 5 a 7, quando Paulo vai escrever sobre a motivação para a humildade, ele fala, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, em algumas traduções, sentimento. E aqui a gente precisa entender que é a junção dos dois. Tenham a mesma disposição mental de pensar e sentir de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a todo custo. Isso é humildade. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Essa é a humildade de Cristo. Nós costumamos pensar, e é bem provável que você também lide com isso, que uma pessoa muito rica, muito famosa, aquela pessoa ao nosso ver inalcançável, ela tem muita dificuldade de lidar, de se relacionar com uma pessoa miserável, com uma pessoa desconhecida e ignorante. É ou não é? Às vezes a gente fica até constrangido. Tem gente que vem de contextos religiosos que o pastor da igreja não tem contato com ela. E aí ela chega aqui na Nova Aliança, e os pastores da igreja e líderes vão lá e conversam com ela e se interessam por ela, e a pessoa fica às vezes maravilhada, falando, nossa, pode ser assim? Pode e deve. Essa régua não se aplica a Jesus, que é o mais elevado, e ainda assim é acessível, disponível e gentil. Ele é gentil com pessoas indignas de sua presença. E um trecho do livro, que eu quero que você acompanhe e escute, se você não conseguir ler, diz, você não precisa descansar e se recompor, e só depois vir a Jesus. O seu próprio fardo é o que lhe qualifica para vir, sem pagamentos na entrada. Ele já diz, e eu lhes darei descanso. O descanso dele é um presente, não é uma troca. Não é algo que você dá entrada e ele te devolve. Quer você esteja ativamente trabalhando duro para aparar as pontas, as arestas da sua vida, são os cansados aqui, quer se encontre passivamente oprimido por algo fora do seu controle, sobrecarregados, o desejo de Jesus Cristo, de que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade, é maior do que o seu, amém? Esse é o seu Jesus Cristo. E se você está aqui e não é cristão, e está se sentindo assim, esse é o Jesus Cristo que se oferece a você, como Salvador e dono da sua vida. Mas a gente precisa entender, como é que eu concilio a justiça de Jesus? A gente não pode perder de vista que Ele é gracioso e justo também. Junto, ao mesmo tempo, equilibrado. Não são partes dele que Ele mostra aqui ou ali. Nos versículos 21 a 24, como a gente leu, Ele pronuncia ameaças para aqueles que não se arrependem e permanecem com seus corações duros, desprezando. Jesus oferece tudo isso. E o benefício da sua graça é oferecido a todos, mas para ser acessado e recebido, é aquele que
entende que os seus pecados o afastam de Deus, e está arrependido, está consciente, entende que não tem para onde correr a não ser Jesus. Este sim encontrará no abraço de Jesus descanso e uma aceitação transformadora. Não só aceitação para continuar do jeito que está, desagradando a Deus e sofrendo, mas uma aceitação que motiva uma transformação, que é o que a gente chama de santificação na Bíblia. Ser aceito por Jesus nos inspira e nos instiga a viver diferente. Jesus é manso e humilde, muito mais do que a gente consegue imaginar. Ele foi muito mais rejeitado, difamado e odiado do que eu e você podemos ser. E ainda assim ele era manso e humilde. E nós temos aí uma frase do Hernandes Dias Lopes sobre acharão descanso para a sua alma. Você pode encontrar em Jesus Cristo tranquilidade proveniente do perdão dos seus pecados e descanso resultado da paz com Deus. Jesus oferece a você descanso para a consciência por meio de sua expiação e de seu perdão. Jesus oferece a você descanso para a mente, pela sua infalível instrução da verdade. Jesus oferece a você descanso para o coração pelo derramamento do seu amor no seu coração. Jesus oferece a você descanso para a alma, pela certeza que lhe dá seu amor, perdão e graça. O descanso é um privilégio impagável. Nós estamos vivendo tempos de ansiedade. Final de ano é sempre cansativo. Nós não podemos negar que há uma ansiedade no Brasil, independente de qual é a sua leitura política. As coisas estão desagradáveis em muitas famílias, em muitos contextos. Há uma falta de paz, uma falta de estabilidade. As mudanças, os fracassos por causa dos nossos pecados, as vergonhas por causa dos nossos erros, todas essas coisas tiram a nossa paz. E Jesus nos oferece descanso. Ele promete que todos que vão a Ele encontrarão descanso para a alma, para a totalidade da vida. Ele nos encontra lá nas nossas crises e nos traz para perto. Ele não espera a gente se resolver. E aí o que você pode fazer com tudo isso que foi dito? Ora, beleza, eu entendi. Primeira coisa, eu quero falar com quem está aqui que não se identifica como cristão, ou que no fundo do coração olha para Jesus como se ele fosse meio traiçoeiro. Por quê? Porque ele promete paz e na Bíblia é tudo muito lindo. Mas quando eu convivo com os cristãos que estão ao meu redor, parece que eles me cobram de algo que eu não tenho condição de fazer. Eu preciso isso, e eu nem quero, e eu não sinto que tenho condição. E se você está aqui hoje, e esse foi o padrão de pessoas que você conviveu, que falavam que o Evangelho é faça mais, dê dinheiro, faz isso e faz aquilo, você viu que não é isso que Jesus tem para você. Ele não está exigindo que você faça coisas para ganhar o perdão dele. Mas ele exige de você sim, que você se arrependa e se dobre a ele. Que o seu coração se dobre a ele. Que você o aceite como dono, não como uma ferramenta para corrigir a sua vida, mas como aquele manso e humilde Salvador que está à disposição. Se você está aqui hoje e está cansado dos seus pecados, de se sentir fora do eixo, de sentir que você está vivendo, mas não está vivendo direito, corra para Ele. Peça a Ele que te perdoe. Peça a Ele que te ensine a viver do jeito que Ele propõe. Peça a Ele que faça o que Ele diz que vai fazer. Procure algum cristão que você reconhece que leva Deus a sério, que entende o Evangelho, e peça para esse cristão orar com você, estudar a Bíblia com você, te ajudar a conhecer esse Jesus. E se você precisar de ajuda, procure a equipe pastoral dessa igreja, procure líderes de GP, procure um grupo pequeno para participar. Se você ficar à vontade, fale comigo, mas não saia daqui com dúvidas, achando que o Evangelho é só uma opção. Não é uma opção.
O Evangelho é a verdade de Deus que pode transformar a sua vida. Procure ajuda. Agora você que é membro da igreja, ou que é cristão e está nos visitando e não é membro dessa igreja, cuidado. Se você tem vivido assim, pare. Pare de viver como se tivesse um salvador mau, duro, carrancudo, que tem prazer em tornar a sua vida difícil, com regras bobas. Talvez essa foi a criação que o seu pai, o seu tio, ou algum pastor antigo te deu. E você transmite essa visão dura, carrancuda, inflexível para Deus. Pare. Se volte para a palavra. Ele é manso e humilde de coração. O fardo que ele levou era esmagador, que era a condenação pelos pecados. Ele fez isso na cruz. E o fardo, o jugo que ele dá é leve. É um fardo de obediência por amor. Ele te dá o amor por ele e te ajuda a obedecê-lo. Não é algo que você faz na força do ódio, como dizem aí. Não é isso que Jesus Cristo espera e te capacita a viver. Comece a desconstruir sua visão errada sobre Jesus, crendo no que ele falou sobre si. E uma dica bem prática: faça uma autoanálise hoje. Não deixa para amanhã. Se não puder fazer hoje, então faz amanhã. Veja se aquele Jesus duro, implacável, não é aquele que você está apresentando aos outros. Aprenda, corrija para si mesmo, mas volte atrás para sua família, para algum amigo. E uma dica é: pergunte para alguém que você ama, alguém que você considera sincero, que conhece da sua vida, com base no que você vê na minha vida, no jeito que eu gasto dinheiro, me divirto, no jeito que a gente se relaciona, como é Jesus para você? Que Jesus você pensa quando você olha para a minha vida? É uma pergunta bem simples, mas a gente pode se surpreender perguntando para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para algum grande amigo. E escute, e lide com a resposta. É uma oportunidade de Deus talvez te ajudar a corrigir alguma área. E terceiro, para aqueles que estão aqui hoje se sentindo um fracasso, às vezes se sentindo uma fraude como cristão, seja como pai, como marido, como esposa, como mãe, como empresário, como estudantes, como aposentado que seja, ou até desempregado, independente de como está a sua situação. Se você está se sentindo rejeitado por Jesus por causa da sua situação, se você está sentindo que seus pecados estão te sufocando, por favor, se arrependa. Vá a Ele. Desista de desistir. Vá a Ele. Ore, busque-o. Desista de tentar do seu jeito. Vá a Ele. Procure algum amigo cristão. Confesse as suas lutas. Busque ajuda. Não se afogue no pecado e na culpa. Procure ajuda. Peça apoio, aconselhamento. Desfrute daquilo que Deus te deu, para que você possa vencer o pecado e viver a vida boa que Ele promete. Uma vida de paz, esse jugo suave. E, para finalizarmos, quarto, se você já desfrutou da salvação, se você está comprometido e usando todos os recursos que Deus te dá, a palavra, a oração, o grupo pequeno, a igreja, o CCB, tudo aquilo que está à disposição, caminhe em direção a imitar Jesus. Receba tudo o que Ele promete, descanse na graça dEle, mas saiba que Ele te chama para um jugo de mansidão e humildade também com os outros. Ele não só oferece a nós, Ele oferece aos outros a partir de nós. E isso é tão difícil. Quantos de nós não são marcados por mansidão e humildade? E eu começo falando por mim. Como eu, e como muitos de vocês que estão aqui, que eu conheço, precisamos aprender essa mansidão e humildade.
E eu tenho uma boa notícia: Ele não vai desistir de nós. Ele vai nos ensinar até a eternidade, ou até a nossa morte aqui. Ele vai nos transformar em mansos e humildes como Ele. Amém? Então olhe para o seu irmão como um manso e humilde em potencial. Deus está trabalhando nele. Olha, pode olhar. Às vezes a sua esposa, seu filho, aquele colega de ministério que dificulta a sua vida, Deus está trabalhando na vida dessa pessoa para que ela seja aquilo que Ele chama você para ser. Então não seja um empecilho, seja ajuda. Se tem algo fantástico em Jesus, é que Ele não peca contra nós para colocar a gente no eixo. Ele se sacrifica por nós para colocar a gente no eixo. E é isso que Ele nos chama a fazer. Receber mansidão e humildade da parte de Cristo precisa nos transformar em mansos e humildes uns com os outros. Receber mansidão e humildade da parte de Cristo precisa nos transformar. Tem que nos transformar. E aí eu pergunto para você: você quer ser transformado? Avalie bem. Porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você não tem os recursos sozinho. Deus vai colocar gente diferente de você para te ensinar a viver isso. E eu chamo o pessoal da música aqui, antes de nós orarmos. E eu convido você que nunca refletiu em Jesus como essa pessoa, mansa e humilde, compreensiva com você, interessada em te ajudar, não de maneira genérica, mas de maneira profunda e verdadeira. Ore por você mesmo. Feche seus olhos. Por favor, avalie tudo isso que você ouviu. Avalie aquilo que nós vamos cantar. Essas palavras estão oferecidas a você. Não despreze Jesus Cristo hoje. Não despreze Jesus como cristão e como pessoa que nunca se dobrou ao Evangelho. Não despreze Jesus. Ele é acessível e disponível para pessoas como eu e você. E Ele se alegra em transformar a nossa vida. Senhor, em nome de Cristo, nós estamos diante de Ti, ouvindo o chamado do Senhor e a Tua palavra para virmos. Senhor, conduza aqui aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão se apoiando no seu próprio esforço e que estão vendo as suas esperanças ruírem. Ó Espírito Santo, conduza essas pessoas a Ti, que elas creiam em Cristo, se arrependam do pecado, se arrependam de tentar se consertar e descansem em Ti, recebam a graça, se submetam sobre o Teu jugo, que é suave e leve. Se há alguém aqui, ó Deus, lutando para crer, que o Senhor dê fé, que o Senhor salve e alcance essa pessoa. Mas se há algum cristão aqui que tem crido num Deus estranho, num Jesus diferente daquilo que a Bíblia propõe, revela-se a essa pessoa pela Tua palavra, corrige a visão, mostre, Senhor, quem o Senhor é. O Senhor é manso e humilde, o Senhor é bom com o Teu povo. Cativa as nossas mentes e corações, transforme a nossa vida, resplandeça sobre nós o Teu rosto e nos dê a paz, nos encha de esperança, ó Espírito Santo. Ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, que nos deu a salvação e nos conduziu, não deixe que essa palavra seja desperdiçada em nenhum coração aqui, mas promove tudo aquilo que o Senhor quiser fazer. E nos use como resposta das orações uns dos outros. Nos use como instrumentos do Senhor para o bem, para a salvação e para a santificação dos nossos irmãos. Nós oramos sabendo que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. E o Senhor não desistirá de nós. Em nome de Jesus. Amém.